Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz Henrique. Desculpa aí por estar passando já o slide. Vou falar sobre o tema de circuitos elétricos, ok? A gente já discutiu, mas estou aí para deixar gravada essa aula para vocês terem acesso sobre esse conceito. Então, o que é circuito elétrico? Circuito elétrico é a ligação de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores e interruptores, feita por meio de fios condutores, formando um caminho fechado que produz uma corrente elétrica. Então, circuito elétrico é o quê, né? Circuito elétrico é um caminho formado por fios condutores, onde esses fios condutores, por eles perpassam geradores, receptores, resistores, capacitores, interruptores, ok? Tudo isso aí nesse circuito para produzir uma corrente elétrica, né? Aí, para que servem os circuitos elétricos? Os circuitos elétricos são utilizados para ligar dispositivos eletrônicos de acordo com as especificações de funcionamento. Ou seja, esse circuito elétrico serve, né? Tem como refere-se à tensão elétrica do circuito, da operação do circuito da corrente elétrica. Além disso, são usados para distribuições de energia elétrica em residências e indústrias, conectando os diversos tipos de aparelhos elétricos, ok? Então, como funciona então o circuito elétrico? O funcionamento do circuito elétrico ele se aplica através da diferença de potencial, certo? Deixa eu só ir marcando aqui. Opa, passou o slide. A diferença de potencial do circuito elétrico, certo? Como a gente estava debatendo. Só um instante, deixa eu... Aqui. A diferença de potencial. Aqui, ó. Aí, se um circuito elétrico utiliza, por exemplo, pilhas, né? Utiliza-se pilhas como exemplo, os elétrons passam a fluir nesse circuito até que essa pilha descarregue por completo. Ou seja, a partir do circuito elétrico montado, como a pilha como principal gerador de fornecimento de energia elétrica, né? Ou a priori ele está se contendo a falar sobre a diferença de potencial, né? Que é o DDP. A gente vê lá na primeira lei de Ohm, né? A gente já vê ali na questão da diferença de potencial, né? Primeira lei de Ohm que se trata de resistores. Então, os elementos de circuito elétricos, eles podem ser formados por diversos elementos de acordo com a função desejada dentro de um circuito, certo? Aí o primeiro funcionamento é os resistores. Os resistores são o quê? Dispositivos elétricos com alta resistência elétrica, isto é, opõem-se fortemente à passagem da corrente elétrica. Aí, aqui a figura abaixo, temos aí o exemplo de um resistor elétrico, certo? Ou seja, quando vocês verem um circuito elétrico e nesse circuito elétrico aparecer esse símbolo aí, é referente a um resistor, ok? E assim, quando a corrente elétrica, né, produz uma séria queda no potencial elétrico do circuito, isso refere-se, né, provocado através de um aquecimento do circuito. Okay? E assim, o outro funcionamento é os geradores. Né? Um outro fator são os geradores. E os geradores são elementos responsáveis por fornecer energia para o circuito elétrico. Ou seja, os geradores é a principal fonte de energia, né, para conduzir aí a carga elétrica nesse circuito.
Aí, quando a movimentação dos elétrons ocorre em um único sentido, dizemos que o circuito é percorrido por uma corrente direta. Agora, se o sentido da corrente variar periodicamente com o tempo, dizemos que que esse sistema é um sistema de corrente alternada, certo? Ou seja, movimentação dos elétrons no único sentido, corrente contínua, certo? Corrente varia periodicamente com o tempo, corrente alternada. E para simbolizarmos os geradores de um circuito elétrico, ele é simbolizado por este símbolo aqui, certo? Observe que no gerador elétrico, no meio dessas duas barras vermelhas, né, o sinal negativo está do lado esquerdo e o positivo do lado direito, certo? Por que eu estou enfatizando nisso? Porque vai ter um outro fator de circuito elétrico mais à frente e vocês verem que ele tem o mesmo símbolo que o gerador, só com esses sinais diferentes, trocados das suas posições. Aí eu deixei aqui uma observação sobre os geradores, que os geradores reais, eles são representados pelo símbolo abaixo. Ou seja, na física, né, tem dois sentidos quando a gente se trata de condução de corrente elétrica, que é o sentido real e o sentido convencional, né? O sentido convencional, se a gente fosse destacar, seria a utilização deste gerador aqui, certo? Já o sentido real, o que realmente acontece, né? Ele é simbolizado no circuito elétrico por este símbolo, o gerador. Onde eu tenho aqui o gerador, certo? Acompanhado aí do resistor, ok? Aí também temos em um circuito elétrico as chaves ou interruptores, que são dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar um circuito elétrico. Ou seja, então, é como se fosse um apagador, né, das nossas casas para acender as lâmpadas. Quando a gente aciona o apagador, a lâmpada acende. Quando a gente desaciona o apagador, né, a lâmpada apaga. Ou seja, é ele que indica, que nos fornece esse circuito elétrico para que a lâmpada possa acender. Né? Ele que impede ou transmite o fluxo de corrente elétrica. Né? Aí ele tem como simbologia, no circuito elétrico, esse símbolo aqui, ok? Temos também os fusíveis, né, que são dispositivos também de segurança que interrompem a passagem da corrente elétrica. É quase parecido aí com a chave, porém os fusíveis nos circuitos, eles, caso excedam uma margem de segurança, os fusíveis mais comuns são produzidos com uma liga metálica de baixo ponto de fusão, para que quando atravessar por grandes correntes elétricas, essas ligas metálicas derretam e aí interrompa o circuito elétrico. Ou seja, supondo que aconteça aí um curto-circuito no circuito elétrico, onde apresenta um fusível, esse fusível de baixo ponto de fusão vai derreter e posteriormente interromper aí o circuito elétrico, ou seja, a passagem da corrente elétrica. E assim, o fusível no circuito elétrico, ele tem este símbolo aqui, ok? Esta aula é mais para apresentar as variáveis, os conceitos que apresenta dentro de um circuito elétrico. Além dos fusíveis que acabamos de ver, temos os capacitores, né? Que os capacitores, ou também conhecidos como condensadores, são utilizados para armazenamento das cargas elétricas de um circuito. Ou seja,
Se você vê um determinado circuito que apresenta, por exemplo, resistor, um gerador, uma chave, um capacitor, o capacitor tem como função de armazenar as cargas elétricas desse circuito. Ou seja, esses dispositivos são capazes de reter grandes quantidades de cargas elétricas, liberando-as rapidamente quando solicitadas, certo? E aí sim, o capacitor tem como simbologia este símbolo aqui. Aí, agora nós temos dois exemplos de circuitos elétricos. A figura abaixo mostra um circuito simples, composto por um gerador, um interruptor e um resistor, certo? E aí, ó, esse aqui, né, é o caso de um circuito simples, onde eu tenho um gerador, observe, um gerador, eu tenho um interruptor, ou uma chave, né, de liga e desliga, circuito, e um resistor, ok? Isso aqui é em um circuito simples. Abaixo, em seguida eu tenho aqui no caso, um também circuito simples, mas formado por um capacitor, ou seja, um armazenador de energia, né? Um gerador, um resistor e uma chave, certo? E uma chave. Também é um circuito simples. Observe que aqui ele tem uma saída, né? Ele percorre este caminho aqui, ok? E fecha aqui na chave. Circuito simples. Assim, além das outras funções que eu falei anteriormente, capacitores, resistores, fusíveis e chave, nós temos aqui o receptor. Lembra que eu falei para vocês que o gerador, lembrasse da imagem do gerador, do símbolo gerador do circuito, pode se confundir com outra aplicação, no caso aqui é o receptor, que são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outra forma de energia. Ou seja, no receptor, que tem este símbolo aqui, né, ele que tem a capacidade, né, de transformar a energia elétrica de um circuito em outros tipos de forma de energia, como até mesmo a energia cinética, certo? O que difere de um receptor de um resistor é que este se transforma em energia elétrica exclusivamente em calor. Não se esqueça, receptor transforma energia elétrica exclusivamente em energia calor. Né? Exemplo disso, os televisores, computadores, lâmpadas e caixas de som. Ok? Não esqueçam disso. Receptor, a diferença do receptor para o resistor é que o receptor transforma a energia elétrica exclusivamente em energia em forma de calor. Aqui agora temos outros tipos de circuitos. Né? Vimos circuito simples, né? Composto por aqueles compositores. E aí temos os circuitos em série e em paralelo. Certo? Aí, circuitos em série, né? Circuitos em série são dispositivos que o circuito serão percorridos no mesmo ramo, né? Pela mesma corrente elétrica, né? E o potencial elétrico, no entanto, decrescerá de acordo com a passagem dos elétrons por esses elementos, né? Aí aqui, ó, quando fala no mesmo ramo, é na mesma linha, ou seja, circuito em série, com ligações em série. Eu tenho aqui exemplo desses dois circuitos aqui, certo? Aí, pessoal, nesses dois resistores aqui, nesses dois circuitos, se vocês observarem, deixa eu colocar aqui o pincel novamente.
aqui eu tenho um circuito. Espera um pouco. Faço isso aqui. Ó, cadê o meu pincel? Aqui eu tenho um circuito e aqui tem um outro circuito. Nesse aqui eu tenho geradores. Nesse aqui eu tenho receptores, certo? Então, ó, observe que aqui tem os geradores, tudo um ao lado do outro. Isso quer dizer, então, que é uma ligação em série. Isso porque os resistores, né, estão no mesmo ramo, ou seja, na mesma linha. Quando estão na mesma linha, tanto aqui os resistores como os capacitores aqui, certo? Dizemos, então, que esse circuito tem uma ligação em série. Já a ligação em paralelo, as ligações em paralelo ocorrem sempre entre dois nós. Ou seja, aqui eu tenho um nó e aqui tem um outro nó, né? De dois ramos. Eu tenho esse ramo superior e tenho esse ramo inferior. Então, ligações em paralelo, as ligações, a corrente elétrica é dividida entre dois ramos, certo? Os quais apresentam o mesmo potencial elétrico. Aqui tem um clássico exemplo de uma ligação em paralelo, tanto resistor como capacitor. Observe que no ramo superior eu tenho um resistor e no ramo inferior eu tenho outro resistor. Eles estão paralelos um ao outro, certo? Isso mesmo serve também para os capacitores aqui. Eu tenho aqui dois nós de dois ramos, né? De duas linhas. No ramo superior tem um capacitor, no ramo inferior tem um outro, mas observe que eles estão paralelos, né? Tanto o resistor como o capacitor. Então, caso vocês observem sim o circuito, isso quer dizer que, então, neste circuito elétrico há uma ligação em paralelo. Também temos as ligações mistas, que são acompanhadas de ligações em série e ligações em paralelo ao mesmo tempo, né? Tá aqui, ó. Eu tenho a ligação em série no mesmo ramo, certo? No mesmo ramo, e tem uma ligação em paralelo, né? Dos resistores que estão no ramo superior e no inferior. Tanto aqui para resistores, como aqui na imagem dos capacitores, certo? Além disso, no circuito elétrico, existem outras funcionalidades, que são os dispositivos de controles, que são utilizados para medir e controlar as variáveis mais importantes de um circuito elétrico. Os principais dispositivos de controle são os amperímetros e os voltímetros, né? Aí que fique claro aqui, ó, sobre os amperímetros. Os amperímetros são dispositivos que medem a corrente elétrica, ou seja, são formados por galvanômetros, certo? São dispositivos sensíveis capazes de medir baixas intensidades de corrente elétrica, né? Os quais se ligam em série com o circuito no ramo em que deseja determinar o módulo da corrente. Ou seja, o amperímetro ele é colocado no circuito elétrico em série, certo? Ou seja, no mesmo ramo, certo? Aí ligado, e aí nesse ramo pode vir um capacitor, um gerador, entendeu? Em geral, os amperímetros têm resistência elétrica, ó, resistência elétrica muito baixa e não devem ser ligados em paralelo em nenhuma ocasião, certo? Então está aí a observação que os amperímetros de forma alguma não podem ser ligados em paralelo com qualquer outro é, como se fala? Funcionalidades que a gente viu dentro de um circuito, ok? Já os voltímetros, né, que são usados para determinar a diferença de potencial elétrico, né, nosso DDP, que é a mesma coisa de tensão,
elétrica, né? Vou botar aqui, tensão entre os dois pontos de um circuito, ou seja, eles aí, o voltímetro tem a capacidade, então, de medir a diferença entre dois pontos. Assim como os amperímetros, eles são formados a partir dos, também, ó, galvanômetros, né? No entanto, apresentam resistência elétrica altíssima. Enquanto o amperímetro apresenta resistência elétrica baixa, o voltímetro apresenta uma resistência elétrica altíssima, certo? E ele é representado por este símbolo aqui dentro de um circuito. Aí aqui abaixo eu coloquei um esquema mostrando o circuito constituído por um gerador, uma chave interruptora, um resistor e dois dispositivos de controle, um voltímetro e um amperímetro. Além disso, sobre o voltímetro, ele é conectado em paralelo, certo? No circuito. Enquanto o amperímetro é ligado em série, certo? Num único ramo, sozinho. O voltímetro é ligado em paralelo, certo? Em ramos onde apresenta dois nós, né? Aqui eu tenho, ó, o amperímetro, né? Em um único ramo, sem nenhum nó. E eu tenho aqui o voltímetro, onde eu tenho esse nó aqui, ó, deste ramo onde tem o voltímetro, né? E esse nó aqui, né? Onde ele está em paralelo com o resistor, ok? Aí tem aqui o gerador e a chave interruptora, ok? Então, pessoal, esses aqui só foram os conceitos para trabalharmos aí circuitos elétricos. Espero que vocês tenham compreendido um pouco essas informações que eu acabei de passar. E não se esqueçam aí deste símbolo. Se possível, anote no caderno para não esquecer, ok? Até a próxima, pessoal.